Olha aí, voltamos. Pela terceira vez aí estamos tentando fazer essa live, né? Com a Dani Dambros, de Recife, lá de Pernambuco. E o Instagram, infelizmente, está dando uns probleminhas aí, mas agora nós vamos conseguir. Vamos lá, eu vou chamar a Dani aqui. Ok. Só um minuto, Dani. Agora. Tararã, tararã, estamos aguardando. Agora, Ah, legal. Vai ver que era a conexão do outro celular que estava com problema. isso, pode ter sido E a algum gente, problema aí do celular. nós estávamos culpando o Insta, né? Mas tudo bem. Dani, maior prazer tê-la aqui conosco na Maratona de Arquitetura. Um prazer conhecê-la, na verdade. Eu quero agradecer também, te agradecendo ao Dr. Ronald Canejo Júnior, né? Que foi quem nos apresentou e Foi. com certeza é uma pessoa que eu gosto muito. A Fábio está aí também, né? Tentei chamá-la, mas não deu certo. Obrigado, Fabiana, por estar aqui, a Marisa e todo mundo que está entrando, os nossos amigos. Enfim, agradeço muito. E eu estava falando lá no começo, né, que você mora em Recife, né? Aí estamos bem longe, que eu estou aqui no interior do estado de São Paulo. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, se você é daí do Recife ou se você é moradora daí e veio de um outro lugar. E daí a gente vai conversando e falando um pouquinho de arquitetura, que eu sei que você tem bastante coisa para passar para a gente. Que ótimo. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada, doutor Ronald e a doutora Fabiana, que moram no meu coração e me indicaram aí para a gente estar conversando aqui hoje, né, Caio? Então, muito obrigada. Uns transtornos aí no começo, mas a gente acaba passando por cima deles, né? Ah, já foi. Então, vamos lá. Eu sou catarinense, Certo, sou uma catarinense, mas com coração pernambucano já. Estou há algum que tempo aqui legal. em Pernambuco e eu estudei, me formei em Santa Catarina, na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí, e passei um tempo lá e depois vim para Pernambuco. E estou aqui até hoje por forças do destino, né? Que essa terra é muito maravilhosa. Então, eu acabei trocando Santa Catarina, que é uma bela terra, mas aqui realmente é muito especial. Que Então, bacana. eu posso dizer para você que eu tenho uma carreira dividida, né? Eu tenho uma parte da minha carreira foi atuando na região sul, Paraná, Santa Catarina, algumas coisas em São Paulo, e depois um segundo momento que foi aqui, já em Pernambuco. Já estou aqui há 12 anos, então eu já posso me Certo. considerar uma pernambucana, né? Com certeza. E, E quando e a você já foi para arquitetura, Recife? eu já vim para Recife, isso. E a arquitetura, o nosso país é muito grande, né? Então a arquitetura ela se comporta de maneiras diferentes aí em todo o Brasil, né? E a gente percebe nitidamente assim em várias características aí as diferenças de um lugar e do outro, né? E em Santa Catarina eu tinha uma atuação mais em áreas residenciais, em prédios, condomínios, né? E já Certo. em Pernambuco eu atuo mais na área comercial, área de saúde, então são dois movimentos bem diferentes. Bacana. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo Ah, bem? que legal. O volume Você tá falou uma. bom? Estou ouvindo, ótimo, tá tudo perfeito agora, que bom. Então, Dani, você falou uma coisa interessante, até anotei aqui para não esquecer de falar, mas você acabou de falar, é que a arquitetura se comporta diferente em determinadas regiões do país, porque o país é realmente muito grande, né? É essa coisa de Isso. cultura, até as línguas, a própria língua portuguesa, ela
se comporta diferente, temos sotaques diferentes, temos palavras que querem dizer a mesma coisa e são diferentes, né? Tem o mesmo significado, né? As denominações, às vezes, de comida, de objetos, né? Você deve ter Isso, enfrentado bastante isso quando você foi para o Recife, né? Tem bastante isso. diferença. E isso é É, bacana porque dá uma. Você que vai dizer isso, né? Mas na visão da gente é uma coisa que engrandece, né? Esse nosso país, essa diferença cultural tão grande, né? isso. Enriquece. É, há 12 anos atrás, quando eu vim para cá, realmente foi uma mudança assim, brusca, porque a arquitetura, na verdade, ela reflete o comportamento do ser humano, né? Então, o jeito de morar, o jeito de habitar é diferente de acordo com os estilos de vida de cada um, né? Então, a gente tem aí um Brasil enorme, com diferenças climáticas, com culturas totalmente diferentes. É um país muito eclético. E, com isso, o comportamento na arquitetura ele também vai mudando, né? E hoje, vamos dizer assim, com o encurtamento das fronteiras, com a tecnologia, a gente já consegue fazer uma leitura mais generalizada, né? Hoje a gente não tem mais distância entre o que acontece aqui no Nordeste, o que acontece em São Paulo, o que acontece lá em Nova York, o que acontece lá em Milão, porque está tudo muito próximo, é tudo online hoje, né? Então a gente vê essa característica de muito mais abrangente, ela tem elementos parecidos, né? Então, antigamente não, a gente via essa particularidade, ela tinha mais ênfase, e hoje já não. Hoje a gente já tem algo mais generalizado, né? Mas aqui em Pernambuco, aqui é muito rico em cultura, a arte, o movimento artístico. As pessoas têm o jeito de viver, de consumir. A arte é muito presente e isso reflete na arquitetura. Então, ela tem uma arquitetura muito particular aqui, principalmente quando a gente fala assim da residência, né? Então, nossa, tanta coisa para te perguntar em relação a isso e arquitetura, enfim, porque nós estamos aqui no Sudeste. E às vezes nós conhecemos, mesmo quando viaja, né? Quando a gente viaja mais, você conhece um pouco mais, né? Mas a cultura mesmo do local, tal, só você vivendo, né? E você está há 12 anos aí no Pernambuco, em 12 Pernambuco. anos aqui em Pernambuco. Bacana. E daí, quando você chegou aí, você já foi iniciar com arquitetura ou você teve um tempo, um período, você foi com uma outra função? Como que aconteceu isso? Eu tive um tempo de adaptação, na verdade, eu acabei vindo uma época para cá, tenho alguns familiares que moram aqui, acabei me apaixonando por essa terra, então eu vim com um propósito, eu não vim pela arquitetura, eu vim por outros motivos, e quando eu cheguei aqui diretamente, eu não trabalhei com arquitetura, né? Mas foram surgindo algumas demandas, porque a arquitetura é quem indica, é como você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo um trabalho, as pessoas vão gostando, e quando você percebe, você já está se envolvendo, trabalhando, e assim foi acontecendo. Então, mais particularmente aqui, eu comecei a fazer mais trabalhos comerciais e trabalhos em área de saúde. Então, eu comecei a fazer farmácias, eu fiz muitos trabalhos, faço ainda para a farmácia Roval. Então, eu acabei desenvolvendo aí uma experiência em laboratórios, em farmácias, consultórios médicos, clínicas, né? E então mudou totalmente o meu foco também de trabalho. Então, aqui eu comecei como se fosse em uma área nova, que trabalhava no sul com Entende? um tipo de arquitetura, aqui com outro. Certo. E eu quero que você fale um pouco disso. Só quero te fazer uma pergunta antes. É claro que você mudou o nicho dentro da arquitetura, né? Você trabalhava mais com residências e depois você veio para a área da saúde, né? Isso. E o cliente, por exemplo, nem estava eu não estava prevendo fazer essa pergunta porque eu não sabia que você era catarinense e que morava em Pernambuco, né? Mas eu acho que é bacana, enriquece mais ainda o nosso papo,
porque dá para você comparar, né? O cliente, por exemplo, do Sul, você trabalhou em São Paulo também, né? É algumas E, coisas em São Paulo. e o cliente pernambucano, né? Que é esse povo tão bacana também. É, É, você viu algumas características diferentes em termos de clientela, alguma coisa assim? Ou sim, todo eu mundo é acho brasileiro? que não, assim, tem muitas, as diferenças, elas entram, como eu falei, na questão cultural, assim, o pernambucano, o Pernambuco é um estado bem diferente, aqui, Pernambuco a gente considera aqui a capital aqui do Nordeste, né? Sei. Então, o jeito de viver aqui, a maneira como o cliente ele demanda, quando entra na parte residencial, sim, a gente percebe uma diferença maior. Mas quando a gente vai para a área comercial, as empresas, os projetos corporativos, eles seguem uma linha mais padronizada, vamos dizer assim. Porque hoje, como eu falei, é tudo muito interligado, né? Então, quando você trabalha com um nicho comercial, o arquiteto ele precisa entender muito bem como funciona o negócio, como que aquilo se comporta, qual é a maneira de comprar, de vender, de consumir aquele produto. Então muda um pouquinho. Quando você trabalha com residências, você trabalha com um sonho, né? Então você trabalha com aquele sonho de morar, aquilo que é para a vida, aquilo que você vai para a sua família. E quando você vai para uma área comercial, uma loja, uma clínica, aquilo é como isso vai ser usado, é diferente. Então, esse cliente de área comercial, ele se comporta de uma maneira mais linear. Então, não tem muita diferença, porque, por exemplo, hoje, projetos para shoppings, por exemplo. Quando você faz um projeto para um shopping em São Paulo, ele tem o mesmo comportamento de um shopping em Recife, ou de um Certo. shopping em Maceió, ou em Florianópolis. Então, esse briefing, esse cliente, ele segue um padrão, algo mais linear. Então, não tem tantas diferenças. Bacana. Muito bacana ouvir isso, né? Porque às vezes a gente não tem ideia de que se muda tanto ou não, né? E e você falou em relação à casa, sim, porque a cultura é um pouco diferente, né? Os costumes são um pouco diferentes, então por isso que muda um pouco também, né? Em Isso. relação O pernambucano, por exemplo, ele tem uma característica, ele adora receber. Então, ele sempre tem a casa cheia de amigos, famílias, convidados. que Já no delícia. sul, as casas são mais restritas, são mais privativas. As pessoas não se encontram nas casas. Então, aqui, quando é solicitado, por exemplo, uma reforma de apartamento, você abre a sala, emenda com a varanda, com a cozinha, e às vezes você precisa ter, em espaços restritos e apartamentos, você para receber as pessoas, para que as pessoas frequentem a sua casa. Já no Sul isso não acontecia, era algo muito mais fechado, muito mais particular, e É. a intimidade é mais preservada, né? Mas isso na área, como eu falei, na residencial. Mas voltando para a área comercial, hoje quando a gente fala em clínicas, em consultórios, acho que deu uma travadinha. Deu uma, deu uma travadinha, não, mas pouquinha coisa. Então, quando a gente fala em Pode clínicas, falar. em shoppings, esse comércio, ele acaba sendo é, a, ele acaba se comportando, como eu falei, dessa maneira linear, mas vem mudando, é muito rápido essa mudança que a gente vê com essa tecnologia, com essa nova tecnologia que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, assim, como as pessoas compram, como as pessoas consomem, como as pessoas. Isso tem mudado muito rapidamente. A arquitetura ela precisa acompanhar, né? Então, antigamente você ia fazer uma loja, você precisava de um balcão, de tantos vendedores. Hoje não. Hoje você vai Mudou. na loja, você mesmo faz a sua compra, a sua venda, as mídias digitais elas vendem. Então, tudo é muito diferente. Então, você tem que Porque estar muda o sempre nesse comportamento, movimento. né? Exatamente. E a arquitetura é muito responsável pela mudança do comportamento das pessoas, né? Exatamente, também tem esse detalhe. E o arquiteto, como você até comentou ontem,
precisa conhecer um pouquinho de tudo, porque você tem que saber como funcionam as coisas, quando você vai para uma área hospitalar, como funciona um centro cirúrgico, como funciona uma clínica, uma academia, como funciona uma padaria, um restaurante, né? Pegando esse gancho, me fala um pouquinho da sua área, como que funciona. Eu já fiz consultórios, tal, clínicas, né? Mas não eu não nichei isso no meu escritório, né? Na verdade, eu sou muito generalista pelo lugar que eu trabalho, pela região que eu trabalho e tal. Aí você conseguiu nichar, né? Você trabalha mais com clínicas, com consultórios, tal. Como que foi esse processo, Dani? Assim, como que você chegou uma hora e resolveu nichar e falar que você ia trabalhar mais com isso? Ou foi acontecendo e você achou essa área bacana e foi se especializando e foi buscar mais algum conhecimento? Como que aconteceu isso? Isso se deu de uma maneira muito orgânica, né? Quando eu cheguei aqui, como eu falei, eu conheci algumas pessoas, muito poucas pessoas, dentro de um círculo muito pequeno, mas eu acabei fazendo um trabalho para um cliente, para uma farmácia, acabei fazendo mais adaptações e isso foi crescendo, a demanda. Então foi muito orgânico, foi tendo uma demanda, eu fui me especializando nisso. Eu tenho uma certa paixão assim por essa área de negócios, vamos dizer assim. Certo. Então, a gente precisa ser um pouquinho, a gente precisa entender como é que funciona o mercado, como é que as empresas trabalham. A gente precisa entender essa área médica, por exemplo, como é uma consulta, qual a especialidade daquele médico. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa e com isso acabou abrindo portas para mim, porque eu acabei naturalmente criando esse caminho e isso foi acontecendo de uma forma muito orgânica. E aí foi acontecendo. Aí hoje realmente acabou direcionando mais para essa área e aí eu faço já trabalhos maiores, né? Redes de franquias, é, consultórios das mais diversas especialidades. E aí você vai aprofundando, vai estudando, vai buscando. A minha sócia também, Patrícia Creton, ela é especializada, ela tem o título de especialização em medicina hospitalar também, porque realmente é uma área muito técnica, né? Você tem que ter muita propriedade Ela para também é estar arquiteta. fazendo. Também é arquiteto. Nós somos equipes de 3 arquitetos, mas mais estagiários, e vai, em cada fase vai mudando, a equipe aumenta, diminui, vai acontecendo. Que bacana. O arquiteto ele tem que estar preparado para todos os momentos, né? E cada momento de crise dessa a gente tem que se adaptar, porque a primeira coisa que a pessoa fala, não, olha, eu ia fazer minha casa agora, mas eu vou ter que dar um tempo porque eu não sei o que vai acontecer. Olha, eu ia fazer minha clínica, mas eu vou ter que esperar um pouquinho porque eu não sei o que vai acontecer, né? É. E, e a gente sofre com isso, né? E isso acaba mudando muito, né? E antigamente até, Caio, o que eu acredito muito que até a maneira dos arquitetos conduzirem a profissão também vai acabar mudando, né? Antigamente a gente via grandes escritórios com 10, às vezes 12 profissionais, e hoje a gente vê com essa tecnologia as pessoas trabalham de longe. Às Exato. vezes você faz uma parceria com um profissional que ele está do outro lado do mundo e as coisas vão acontecendo. A gente tem muitos arquitetos aqui do Brasil já atuando fora, tem Estados Unidos, Europa. Então isso vai criando um intercâmbio, né? E hoje não tem mais essa fronteira. Hoje você com um computador, uma boa internet, quando você vê, você está projetando em cidades que você nunca esteve, você já tem um projeto lá acontecendo, né? Então, isso vai mudar também. E agora, após esse movimento que a gente está sendo obrigado a trabalhar à distância, eu acredito que vai acelerar ainda esse processo. Esse pessoal novo aí que está chegando na arquitetura já vai pegar essa fase aí, talvez com os escritórios diferentes já. Sim. E você sabe que essa conexão que você está dizendo
né? Essa nossa conexão hoje já começa a mudar tudo, né? Porque eu quis fazer realmente essa maratona de arquitetura e eu falei, porque aqui na região e em São Paulo capital, eu conheço muitos arquitetos, tenho muitas amizades, sabe? Eu falei, não, eu quero levar isso adiante, quero conhecer outros profissionais, ver como que funciona no sul, como que funciona no centro-oeste, como funciona no norte, nordeste, como que é isso, né? Então, quando eu criei essa possibilidade de nós estarmos aqui batendo papo, eu falei, gente, vai enriquecer muito para cada profissional, inclusive esse intercâmbio mesmo. Porque eu penso assim, essa nossa maratona de arquitetura, ela não vai acabar dia 7 de maio, entendeu? Porque Exatamente. vão ter outras possibilidades. Em outros momentos, você vai me chamar para falar numa live sobre alguma coisa, eu vou te chamar para falar uma outra. Olha, dá para você falar sobre tal assunto, tal, e a gente faz essa conexão, né? E isso enriquece muito a profissão e também, Dani, eu acho que é uma possibilidade, por exemplo, das pessoas entenderem um pouco mais da nossa profissão, né? Entenderem que há hoje arquitetos, né, que trabalham em nichos diferentes, que são especialistas, como você está na saúde, é interessantíssimo. Então, por exemplo, um cliente que esteja aqui, ou na minha cidade, ou próximo aqui, ou lá no Mato Grosso, ou lá no Rio de Janeiro, assiste uma live, fica sabendo que depois a gente vai colocar no YouTube, né? Então, Uhum. vê esse trabalho, essa integração, e fala, putz, eu vou chamar a Dani, vou ver o que ela me fala, né? Às vezes uma É. consultoria, né, já resolve. É, um- um- aqui só para você ter ideia, Caio, assim, aqui a Recife é uma cidade grande, né, uma capital considerável, assim. Então, a arquitetura, a gente vê muito aqui, a arquitetura já mais especializada. Eu costumo sempre comparar o arquiteto com o clínico geral. O arquiteto ele tem que saber um pouquinho de tudo. Mas o clínico geral, ele tem sua função, tudo, mas a gente vê na medicina, por exemplo, a gente vê o dermatologista, a gente vê as suas mais variadas especialidades e a arquitetura também passa a ter isso, né? A gente não consegue mais atender essa demanda. O arquiteto hoje, porque há nichos muito específicos. Então, o arquiteto ele precisa trocar figurinha, ele precisa de consultoria, às vezes, de outros profissionais, né? Então, por exemplo, assim, hoje, quando eu faço um projeto maior e que eu dependo de uma aprovação numa prefeitura, ou eu preciso de profissionais habilitados, e eu uso isso já. A gente contrata consultorias de parceiros, amigos, na área de aprovações, já o outro engenheiro que vai dando suporte na área de incêndio. Então, por exemplo, quando você vai fazer um projeto num shopping center, um projeto de incêndio, ele acaba sendo tão importante quanto um projeto arquitetônico. Se ele não andar junto, não vai acontecer um bom projeto, né? Então, essa troca de figurinhas hoje, essas consultorias, elas precisam ser ampliadas, os profissionais precisam trabalhar em conjunto, né? Então, não, às vezes você não, um arquiteto ele não faz dependendo do projeto, do início ao fim, ele precisa de uma equipe, né? E essa equipe ela pode acontecer de várias maneiras, de várias formas, né? E um projeto ele pode acontecer também de diversas maneiras. Então, isso vem mudando. Então, a gente não pode mais seguir só aquela arquitetura lá que a gente aprendeu na faculdade, aquela coisa bem acadêmica, porque tem muitas formas de trabalhar hoje. Vem mudando muito e a gente precisa acompanhar, né? Então, hoje eu já utilizo disso, de consultorias, de outros profissionais, de nichos mais específicos, como suporte, muitas vezes, para um projeto. Com certeza. Até acho que eu vou ter um convidado lá de Floripa, que é um professor, que eu quero saber como que está acontecendo isso também, como docente, né? Porque para nós Uhum. houve, né, está havendo uma diferença grande de como se trabalhava na década passada e hoje, né? E vai evoluir muito mais.
como você disse, das consultorias, isso vai mudar completamente. Porque às vezes a pessoa tem ali uma necessidade pequena, tal, que apenas com uma consultoria ela já vai resolver o problema dela, né? E como nós somos profissionais que somos, só na faculdade que a gente não fica sabendo, né? Mas nós somos resolvedores de problemas, né? Exatamente. O tempo todo o arquiteto está resolvendo o problema, né? É, E, e isso é que também aproxima, né? E valoriza a profissão, porque aproxima do cliente, né? Porque você está uhum, resolvendo o problema para ele o tempo todo, né? E valoriza a profissão porque as pessoas contratam as outras realmente para é, resolver o seu problema, para resolver, para você chegar no teu sonho, como você disse que está na parte comercial, são N é, situações, né? Porque é, muitas vezes nós somos aí contratados para fazer uma melhora daquele consultório, daquela clínica e tal, porque ele está mudando às vezes de clientela ou quer alcançar uma outra clientela. Tudo está envolvido, né, Dani? isso. E o que acontece também é, por exemplo, assim, você hoje na arquitetura comercial, né? Um arquiteto, ele é peça fundamental nesse negócio. Começa por ele, o empreendimento começa com o arquiteto. E o arquiteto ele precisa saber desse tempo, ele precisa saber desse custo. Um projeto comercial, às vezes você tem 5 dias para entregar um projeto comercial. A partir do momento em que o cliente alugou o ponto, a loja está correndo aluguel e seu prazo começa a correr de trás para frente. Então você tem que entender essa demanda e você precisa, você tem o orçamento limitado porque você tem que fazer um projeto para que aquele seu cliente venha a ter rentabilidade. Então você precisa fazer um projeto extremamente funcional, extremamente atual, adequado ao que ele vai vender, ao que ele vai oferecer e com um bom, bonito e barato. Então você tem que ter essa habilidade. Então o arquiteto ele tem que saber como funciona, como é o dia a dia de uma empresa ou de uma loja. Eu já fiz, já aconteceu de eu fazer algumas reformas em projetos que foram mal executados, entendeu? Sei. Por exemplo, um restaurante, um colega, um profissional, vai fazer um restaurante de sushi, mas ele não sabe como é que funciona aquela dinâmica daquela cozinha, onde o sushi man ele tem que ficar visível, ele tem que ficar mais à frente. Então, se você é um arquiteto que não tem essa experiência, se o seu cliente também não tem, esse sushi man vai estar escondido lá na cozinha e esse comércio não vai funcionar, esse restaurante ele não vai atender o público. Então, isso acontece, por isso que a responsabilidade de um arquiteto é muito grande. E o sucesso do empreendimento depende do projeto. Então, Muito. eu sempre falo isso para o cliente. Às vezes o cliente me pergunta, mas por que eu lhe contrataria? E eu digo a ele, porque o sucesso do seu empreendimento depende de um bom projeto. Ele começa com um bom projeto, porque senão ele não vai ter esse resultado que ele deseja, né? Então, isso já está muito claro e alguns clientes já têm esse entendimento. Então, o arquiteto, ele não vai fazer mais nada sem ter esse arquiteto que acompanha. Ele confia, ele sabe que o arquiteto vai conduzir ele da melhor forma, né? Então, é uma relação de confiança que se cria, né? E da qualidade do trabalho que se apresenta. Você sabe que eu fiz uma farmácia, já tem muitos anos isso, e depois de uns 3 meses, eu acho que eu ouvi a coisa que o arquiteto mais fica feliz, né? Que o cliente me procurou, ele falou, Caio, eu vim te agradecer porque depois do projeto da estrutura, da renovação, porque ele já tinha farmácia, né? Daí eu fiz toda a repaginação da farmácia, inclusive a fachada. Daí ele falou, minha farmácia aumentou 100% de venda.
Isso, é isso mesmo. Se eu ouvir isso, não tem preço. É, não tem preço. Você Né? atingiu o alvo, né? Exato. Porque aquela reforma, aquele estabelecimento, ele tem que estar 100% adequado àquele público, àquele consumidor, aquele dono daquele comércio. Ele vai ter que estar, de uma certa forma, perfeito ali. Ele vai ter que estar pronto, né? E imagine isso mudando tão rápido. Esse mundo tão veloz que a gente está vivendo hoje, o arquiteto ele tem que estar acompanhando isso, porque senão, como ele vai fazer, né? O aprendizado do arquiteto tem uma velocidade imensa, né? Ele tem que estar conectado com tudo o tempo todo. Eu digo, nós temos que estudar todos os dias, na verdade, né? Nós temos que estar ligado o tempo todo, prestar. Teve algum convidado que eu falei, porque eu sou ator também de formação, né? E Ai, que maravilha. atuo ainda, mas atuo menos hoje e parti um pouco para a direção, tenho grupo de teatro. Às vezes eu dou um tempinho, depois de um tempo eu volto. E eu comparo muito com o ator, porque o ator ele tem que observar o máximo possível, ele tem que saber exatamente para que serve aquele talher, como se usa aquele talher, por que aquela cadeira tem espaldar alto e a outra tem espaldar baixo? Por que se coloca determinada porta daquela forma? Por que os estilos combinam? Então, é uma riqueza muito grande a cultura do ator, que ele tem que conhecer tudo. Eu falo, ele tem que observar a vida, os gestos, as pessoas, os costumes. E o arquiteto é assim. O arquiteto tem que estar ligado em tudo, né? Tem que perceber tudo. E com uma diferença, né? Porque o ator ele vai estudar aquela personagem profundamente e vai dar o teu resultado ali, né? O arquiteto, ao mesmo tempo, ele está fazendo N projetos. Ele está atendendo N pessoas e com pessoas, gostos e trabalhos muito diferentes uns dos outros, né? Então é sempre um É, grande desafio, né, Dani? o arquiteto ele tem que ser um pouco psicólogo, um pouco financeiro, ele tem que ser empresário, ele tem que ser um pouquinho de tudo para entender esse movimento, esses mundos, como eles funcionam, né? Então, você vai atender um cliente, cada cliente tudo é novo, tudo é diferente. Então, você tem que captar aquilo. Às vezes, você tem meia hora de conversa, às vezes, você tem uma reunião que nem é presencial, tudo muito veloz, e você tem que, naquele tempo, captar a alma do negócio ali, a alma do cliente, o que ele quer, o que ele pensa, aquilo que ele disse, que ele não disse, e que ele falou e é ao contrário. Então, realmente assim, é vasto, um trabalho que é complexo, mas ao mesmo tempo é apaixonante também, né? Porque a gente não tem um trabalho igual ao outro, cada dia é uma novidade. Eu ia te perguntar no início, sempre eu pergunto no início, mas aqui também não precisa ter uma ordem, né? Que é um bate-papo e a gente vai trocando ideia. Mas por que você escolheu arquitetura na sua vida? Acho que foi a arquitetura que me escolheu. Falei isso Eu ontem. acho que foi ela que me escolheu, porque meu pai é engenheiro, então eu já vejo e acompanho obras desde pequenininha. Eu já pintava plantas com 7 anos de idade. Eu lembro que eu adorava pintar os projetos que vinham parecido com aquele mimeógrafo, aquelas plantas roxas que chegavam em casa, eu pintava. Então foi isso, eu sempre gostei muito de arte, assim, eu sou apaixonada, eu acho que eu sou uma artista frustrada e acabei fazendo arquitetura, eu sempre digo isso. Então, eu acho que a arquitetura acabou me escolhendo, assim, então acho que é uma mistura aí de fatores que me levaram mas eu fiz psicologia também, então eu sou um pouco Olha que bacana, eclética. você fez psicologia. Fiz também, Legal, Dani. e isso me ajuda muito na A gente vai ter profissão, que fazer porque muitas lives, viu? a gente precisa conhecer de pessoas, né? A gente precisa aprofundar essa Exato. vivência humana, a gente precisa.
ter uma análise muito profunda para conseguir transformar esse desejo, esse sonho, essa vontade em algo material, né? Em uma obra, uma reforma, um mobiliário. Então você tem que fazer essa alquimia, essa transformação de algo que não é concreto para algo concreto, né? Então a gente precisa entender de gente, eu sempre falo isso, de O pessoas, né? máximo possível, é. Você sabe que você falou uma coisa interessante, que você falou que você pintava as plantas roxinhas do seu pai, né? Que Foi. chama cópias. Você não fez isso na faculdade, mas na minha faculdade eu tirava as cópias assim também, chamava cópia heliográfica. Heliográfico, eu me É, lembro. daí a gente tinha que usar benzina, não, tinha outros produtos que eu não mais me lembro os nomes, né? E tinha que revelar aquele papel, ele vinha para ser revelado, né? Olha que legal. Outros tempos, E os projetos com vegetal que você raspava com gilete, pintava exato. com tinta de sapato. Então, hoje em dia está tudo muito mais fácil, né? Vamos dizer É, assim, a gente tem muito mais ferramentas, né? Então, ex- hoje, quando um arquiteto ele sai da faculdade, é o que eu sempre falo para as meninas. Hoje, vocês têm tantas opções de ferramentas, tantos programas, que a gente não tinha isso. não tinha. A É gente mais tinha uma rápido, né? prancheta. É. É, Então, hoje essas ferramentas possibilitam você criar muito mais, inovar, porque é tudo muito mais veloz. Você levanta uma volumetria, quando você vê, já está materializado, vai pelo WhatsApp para o cliente, quando você tá vê aquela quase na forma está velocidade feita. do pensamento. Exatamente. Porque antes a Exatamente. gente pensava, né? Eu também, eu me formei na prancheta, né? Então, daí você tem que aprender perspectiva, aprender, enfim. Então, eu tive até uma cliente, contar isso rapidinho por causa do nosso tempo aqui, que eu tenho outras coisas para te perguntar. Eu tive uma cliente que eu fiz os desenhos de cada ambiente dela à mão, porque ela não conseguia visualizar, né? Então, cada ambientezinho você tinha que fazer uma perspectiva para demonstrar. E às É. vezes de mais de um ângulo cada ambiente. Uma Às loucura. vezes, e às vezes eu E me foi lá pergunto no como a gente começo da carreira. conseguia. Às vezes, como a gente conseguia apresentar, vender um projeto, às vezes só com plantas ou com, né? Porque hoje você Pois tem é, um projeto pequeno, você tem tantas imagens de 3D. Então, a gente realmente tinha era um trabalho mais árduo, mas a tecnologia está aí para isso, né? Para nos auxiliar e, e facilitar aí de uma forma da expressão gráfica aí o nosso trabalho, né? bacana. Ô Dani, deixa eu te fazer uma outra pergunta em relação às clínicas e os consultórios. Que na arquitetura, né, num geral, nós temos tendências de cores, Uhum. formas, materiais diversos, tal. E sei que isso também vai seguir uma linha aí para as clínicas, tal. Mas tem algumas coisas específicas que se muda nesse teu nicho? Assim, os mesmos materiais que eles estão em alta ali para as residências, eles acabam indo para essas clínicas também, né? Porque o médico, ele, dependendo da especialidade do médico, dependendo do perfil do público que ele vai atingir, a gente tem que tratar a clínica como se fosse uma extensão da casa do cliente. Hoje a gente não se faz mais aquele tipo de aquelas clínicas com caras de hospitais, vamos dizer assim. As clínicas hoje elas têm que estar com cara de hotel, de spa, entendeu? A gente sempre costuma dizer assim, os ambientes médicos, eles não remetem mais à doença, e sim à saúde, ao bem-estar. Então, esses materiais que a A gente usa especialidade hoje aí são do Ronald. Oi? Desculpa, te cortei. Especialidade do nosso amigo Ronald, né? Isso, do Dr. Fala. Ronald, que eu amo de E da paixão. Fabiana, né? Da doutora Isso, da Fabiana. doutora Fabiana também. Então, aí doutor Ronald é mestre nisso, ele vem de saúde, né? Então, esse consultório, essa clínica, às vezes os médicos me pedem, eu quero parecido com um saguão de um hotel,
com um spa, em que o paciente ele chegue lá, ele já começa o tratamento na recepção, quando ele senta naquela cadeira confortável, quando ele vê aquele material que ele idealiza ter na casa dele ou que ele já tem em casa, sabe? Então hoje as clínicas estão cada vez mais sofisticadas. Elas têm todo aí um trabalho de interiores aí diferente de um hospital, tô falando de clínica, já hospital Certo. não, já é mais. Mas a gente também tá indo na tendência da humanização do hospital. O Com certeza. hospital também hoje, você te remete ao verde, à água, a fotografias, ou até lá fora a gente já tem hospitais aí com teto de vidro, com paredes todas em vidro para que as nuvens entrem, esse verde. Então, tá tendo sim uma mudança. Isso mudou muito também. Torna leve o ambiente, né? Torna mais leve, Isso. né? E, ai, nosso tempo, não acredito. Já tá? Tá passando rápido. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Em relação a isso, como se comporta o teu trabalho, não sei se na parte para criança, para um público infantil? Você já fez clínicas para atender criança, profissionais que atendem criança? Fiz um consultório, eu fiz um consultório de uma neurologista, que o público dela era somente crianças, né? E, e a gente trabalhou um espaço mais lúdico, né? Mas o que acontece hoje? Os espaços são muito pequenos, entende? As clínicas, os consultórios são ou em edifícios comerciais, em que as salas aí são extremamente pequenas. Hoje eu faço muito trabalho em shopping, então é a saúde chegando no shopping center, é um novo serviço que os shoppings agora estão vendendo, são clínicas, Olha que interessante. laboratórios. Então aí está vindo aí um novo conceito também de que as pessoas vão ao médico no shopping. Então, todo um movimento novo aí, né? Então, hoje a gente tem muito essa questão da limitação do espaço. Então, a criança a gente tem que adaptar com coisas muito restritas também, porque não temos espaço. Então, às vezes você tem um consultório que uma sala comercial com 20 metros quadrados e você tem que encaixar tudo ali dentro. Certo. Dá um trabalho enorme, um espaço muito pequeno, você conseguir atender tudo. Então, você acaba não tendo muita flexibilidade em relação a isso, né? Mas eu fiz pouca coisa assim para criança hoje, é mais a área para adultos mesmo que eu tenho trabalhado. Aham. Que já é bastante. É, Ô Dani, eu vou fazer o nosso bate-betoneiro aqui. Você já sabe o que que é, né? Você já andei já? Você, pesquisando, já. você deu uma olhadinha nas lives, né? Legal. Então, para quem não sabe, o bate-betoneira, na verdade, é o nosso bate-bola, mas como é na maratona de arquitetura, como são profissionais da área de arquitetura, eu nomeei aí de bate-betoneira, né? E vamos lá, então. Não queria que Vamos lá. acabasse tão rápido, mas infelizmente, né? Vamos fazer. Mas não que a gente não possa fazer outra, tá? Ok. Uma cor, Uma cor azul. uma forma, As formas retangular, sou das linhas retas. certo. Um cheiro, Um cheiro. Ai, eu amo cheiro de limpeza, roupa limpa, casa limpa. Isso me agrada muito. e um prato. Um prato. Ai, agora é difícil. Mas um bom churrasco ganha meu voto. Certo. Um ídolo? Um ídolo. Deus. Acho que Deus aí tá ganhando. Certo. Uma alegria na sua vida. Uma alegria. Viver. Acho que viver é a maior alegria. Uma frase tua ou que você queira falar. Uma frase, vamos lá. Há uma frase que me acompanha muito na profissão: o menos é mais. Gosto muito dessa frase.
Um lugar na casa ou na clínica Ah, na minha casa é meu quarto, meu refúgio. e no teu trabalho, em clínica ou consultórios, alguma coisa aqui que você... Não, aí eu não tenho nada definido. Certo. Um livro. Um livro, o meu livro que eu gosto muito é O Pequeno Príncipe, Ah, que bacana. Saint-Exupéry. Uma mensagem linda, né? É, sempre É, gostei. um sonho. Um sonho, eu acho que é um grande desafio, na verdade, é ser uma pessoa melhor a cada dia. Casa ou apartamento? Apartamento. Montanha, campo, praia ou cidade? Cidade próxima da praia, como Você Recife, está no lugar certo. Tá em uma cidade Recife. à beira-mar. O Recife é maravilhoso, né? Muito bom. Um hobby. Ah, meu papagaio, brincar com o papagaio. Olha que bacana, que hobby diferente. Uma palavra que te define, Dani. Persistência. Persistência. Por coincidência, hoje eu me coloquei no lugar das pessoas que estão sendo entrevistadas. Eu falei, e se me perguntasse? Eu pensei a mesma coisa. Você É acredita? mesmo. Afinidade nossa. Eu pensei persistência seria a minha palavra. Olha que legal. E você falou exatamente. Pois é, Dani, eu agradeço imensamente por você ter aceitado esse convite de participar aqui da Maratona de Arquitetura, que nós estamos apenas iniciando, né? Eu também criei um Instagram onde eu estou postando várias fotos de profissionais diversos, inclusive de profissionais históricos, eu vou colocar alguma coisa, e quero também postar o trabalho desses nossos amigos, como você, né? Me enviar alguma coisa, eu coloco lá para a gente divulgar isso para o país inteiro, para nós fazermos uma conexão muito maior. Tá bem? Joia. Agradeço Maravilha. muito e Obrigada, Caio. Foi um prazer enorme vou deixar participar. você terminar, fazer as suas considerações. Muito bacana, o seu projeto é maravilhoso e eu acho que você deve continuar e gostei muito da participação e quem sabe em próximas oportunidades estou à disposição. Obrigado, Parabéns pelo seu Dani. trabalho. Obrigadão, viu? E para a gente é uma força, né? Quando os colegas topam aquele sonho que você está tendo, porque eu estou visando coisas muito bacanas para a união da nossa classe, né? E quero levar isso aí para cada cantinho, né? Para cada profissional. E agradeço por você estar aqui com a gente, né? E como colaborador aí também desse projeto. Valeu? Obrigada, Obrigadão. Caio. E um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, com certeza. Com certeza. Seja bem-vindo a Recife. Obrigadão. E um beijo pros meus queridos aí, pro Ronald, pra Fabiana, tá? E valeu. Fica com Deus. Namastê. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado por quem está aqui até agora com a gente.